Oi! Se você detesta o Lula e detesta o PT, esse vídeo é pra você. Mas se você é um bolsonarista convicto, fique à vontade para assistir até o final, mas você não é o meu foco. Vem comigo que é muito importante. Eu sei que muito do que eu vou falar aqui você já sabe, mas eu acho que tem grandes chances de eu te trazer novos elementos, novas informações aí para você tomar sua decisão. O meu ponto de partida é um texto do Oliver Stunkel, um alemão que mora no Brasil, é mestre em políticas públicas por Harvard, doutor em ciência política e professor da FGV. Vamos lá. Por que votamos em Hitler? Por que a Alemanha sucumbiu a um charlatão fascista? Ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era pouco mais que um ex-militar bizarro de baixo escalão que poucas pessoas levavam a sério. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias, políticos de esquerda, pacifistas, feministas, gays, elites progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler, a nova força política dominante no país. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe de governo. Por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país ao abismo? Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. A jovem democracia não trouxera os benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto, um antipolítico promoveria mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia para os seus propósitos. Contrastando o discurso burocrático da maioria dos outros políticos, Hitler usava um linguajar simples, espalhava fake news e os jornais adoravam sugerir que muito do que ele dizia era absurdo. Hitler era politicamente incorreto de propósito, o que o tornava mais autêntico aos olhos dos eleitores. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiram que o seu país sofria com uma crise moral e Hitler prometeu uma restauração. Pessoas religiosas, sobretudo, ficaram horrorizadas com a arte moderna e os costumes culturais progressistas que surgiram por volta de 1920, época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e a comunidade LGBT em Berlim começava a ganhar visibilidade. Os conservadores sonhavam com restabelecer a antiga ordem. Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler, confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas. Em quinto, Hitler ofereceu soluções simplistas que, à primeira vista, faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte com mais frequência e aumentando as sentenças de prisão. Problemas econômicos, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas. Os judeus, que representavam menos de 1% da população, eram o bode expiatório favorito. Os alemães verdadeiros não deviam se culpar por nada. Tudo foi embalado em slogans fáceis de lembrar. Alemanha acima de tudo. Renascimento da Alemanha, um povo, uma nação, um líder. Em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler porque ele prometeu e implementou um atraente regime clientelista, cleptocrata, que beneficiava grupos de interesses especiais. Os industriais ganharam contratos suculentos que o fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler. Em sétimo, mesmo antes da eleição de 1932, falar contra Hitler tornou-se cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problemas com os nazistas. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmos que não tinham ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Se soubesse que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele, contou-me um amigo da minha família. Mas como você pode dizer isso, considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Perguntei.
Eu achava que ele era pouco mais que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético que fornecia uma falsa sensação de segurança e muito poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha em 1932. Diferentemente do que se ouve hoje em dia, Hitler não era um gênio, não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã. Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas, mas porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães porque o povo estava disposto a minimizá-lo. Antes de muitos perceberem o que a maquinaria fascista do partido governista estava fazendo, ele já não podia mais ser contido. Era tarde demais. Tá achando exagero? Então agora eu vou continuar, mas agora os comentários são meus, tá? Para vocês terem uma ideia, até o lema usado pelo Bolsonaro tem origem fascista. Deus, Pátria e Família era o lema da Ação Integralista Brasileira, um partido e movimento fascista que teve origem na década de 30, capitaneado por Plínio Salgado, e que tinha a vestimenta como um importante elemento de identificação entre os integrantes, a camisa verde. Qualquer semelhança com esse movimento, né, de pegarem a camisa da seleção para representar o bolsonarismo e para eles se identificarem na rua, não é mera coincidência. Esse texto é muito importante para a gente entender que não foram só pessoas horríveis que apoiaram o nazismo. Foram homens e mulheres que eram trabalhadores e amorosos com seus filhos. Acontece que o ser humano é muito influenciável e tem medo de escassez. Por isso, a gente tem que ser vigilante sobre quais influências estão nos movendo. Eu divulguei esse texto que eu acabei de ler lá em 2018. O texto é de 2018. E eu tô tendo que ler ele agora de novo, porque a gente tá vendo por aí várias senhoras respeitáveis, avós, dizendo no Telegram que se o Bolsonaro perder vai ter guerra civil e se definindo no Twitter como amarmentistas. Eu não vou citar nomes, né, mas eu não tô mentindo não, tá, gente? Eu vi isso com os meus próprios olhos. Então, como a gente chegou nesse nível e a gente tá repetindo o mesmo erro, eu tô aqui com o mesmo texto. Bolsonaristas são muito hábeis, né, em manipulação, notícias falsas, e eles estão muito mais dispostos a jogar sujo. É difícil competir. Com seus canais de notícia próprios e cortinas de fumaça constantes, eles levam seus seguidores a viverem num mundo paralelo, e é assim que a atual extrema-direita está conseguindo conquistar e se manter no poder em países como a Hungria, a Polônia e os Estados Unidos, né, que estão correndo o risco de voltar a eleger o Trump nas próximas eleições. Trump, que até a própria rede social ele criou. Vê se não parece aí que é um passo natural para o bolsonarismo. Mas eu acho que um dos principais acertos desse movimento é que eles são muito bons em acolher as pessoas para o lado deles e trazer senso de pertencimento, de propósito para as pessoas. E isso é muito poderoso, né? Todo mundo quer pertencer. Enquanto isso, né, o outro lado fica aí sendo super criterioso, se apegando a desavenças do passado, a opiniões diferentes sobre economia, sobre um detalhe aqui, outro ali, ao invés, né, de há muito tempo já ter consolidado uma grande frente ampla pela democracia. A gente até tá vendo isso agora, mas eu acho que isso tinha que ter acontecido há muito mais tempo. Não aconteceu, então tô aqui. Sei que talvez você já esteja de saco cheio de ficar sendo corrigido, corrigida, né? De dizer uma palavra que às vezes você falou a vida inteira sem maldade. Eu sei que tem gente que ainda tá entendendo um certo conceito e ao mesmo tempo já tá te impondo. Ai, você não pode falar isso. Ai, você não entendeu nada, né? Com muita petulância. Violência às vezes mesmo. Tem gente sendo bruta, errando a mão para defender um ponto que pode ser pertinente, mas ao fazer isso a pessoa está desrespeitando o seu processo, né? Eu sei que a cultura do cancelamento pode ser injusta, pode ser burra, ao não comportar nuances, considerar contextos, não sabe perdoar. Mas pense em quanta coisa boa evoluiu nos últimos tempos por conta desse despertar, desse amadurecimento sobre tantas pautas. Crescer e mudar dói mesmo. E eu juro que eu entendo que não dá para impor o mesmo ritmo a todo mundo. Mas também não dá para se fechar, se negar a mudar de ideia e preferir se afundar do que soltar a âncora. E não dá para seguir pensando só em você, na sua família, na sua classe social. Entenda, só vai ficar bom mesmo para você quando tiver bom para todo mundo. Como dizia um cartaz que eu vi uma vez, né? Democracia não é uma torta.
Dar um pedaço para alguém não diminui o seu pedaço. Pelo contrário, faz com que você desfrute do seu pedaço tranquilo, em segurança, né? Se você parar para pensar. E quanto mais pessoas prosperarem, mais o dinheiro circula. Se melhorar para as pessoas, vai melhorar para todo mundo. Respeito gera respeito, generosidade gera generosidade, gentileza gera gentileza. Eu não sabia que as pessoas eram tão manipuláveis, que na altura do campeonato ainda acreditassem em super-herói, em alguém que chegaria para mudar tudo isso que tá aí. E que a esperança dessa solução mágica as faria capazes de ignorar os fatos. Então agora vamos a alguns fatos, porque não tá ok. O PT governou por 14 anos e nunca censurou a imprensa nem a igreja. Pelo contrário, foi o governo que mais permitiu investigações. Bolsonaro se diz a favor da família, mas ele mesmo casou 3 vezes e numa boa, né? Os filhos dele não são um bom exemplo, assim, de meninos bem criados. Eu nem vou falar de rachadinha, de gabinete do ódio, eu vou só falar que o Eduardo Bolsonaro comemorou os 38 anos dele com um bolo temático de uma arma calibre 38. Ponto. Que família é essa, né? Que valores cristãos são esses que eles tanto defendem? Sem contar que a tal família, né, tão defendida, ela é branca. Porque quem sai falando a plenos pulmões que defende a família é o mesmo pessoal que boicota a marca que faz propaganda com família negra. E que acha um absurdo a Pequena Sereia agora ser negra. Essas coisas. Vocês já viram um casal gay, gente? Sério, a casa de um casal gay, de um casal de lésbicas, parece mais a casa da sua avó do que a casa de qualquer hétero. Eu fico pensando em como que uma casa cheia de samambaias, com gatinhos e casais fofinhos pode ameaçar qualquer outra família. Sério, eu acho que quem tem pânico, sei lá, desse fim da família tradicional não conhece nenhum casal de gay ou de lésbica ou qualquer outra composição que acontece aí e que são tão cheias de amor, de respeito, de carinho. Muito mais, inclusive, do que muita família hétero aí que é cheia de confusão, de filho fora do casamento, de coisa velada, né? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Bom, como é que pode uma galera que cresceu ouvindo rap votar no Bolsonaro? Rap, enfim, hardcore e outros ritmos, né? Inclusive o próprio rock. Eu tava naquele primeiro show do Roger Waters em 2018, lá em São Paulo, quando ele colocou no telão Ele Não, e uma galera começou a vaiar. E eu lembro de ter visto na cara dele o susto, tipo assim, pensando, com certeza, né? Pensando, imagino eu, gente, esse pessoal não entendeu nada das minhas músicas. Nada. Enfim. Eu também tô de saco cheio dessa confusão de notícia falsa, de pedido pra tirar conteúdo do ar, etc. Mas assim, quem começou? Né? Porque quantas eleições a gente já teve e a gente nunca tinha chegado nesse ponto. E quando eu falo esse ponto, eu falo no ponto de, inclusive, os bolsonaristas estarem fingindo censura, colocando gente pra atuar ali, pra fingir, né, que, enfim, que tá censurando. Então, olha o nível de loucura. Esse papo de, bandido bom é bandido morto, é um papo, por exemplo, de quem não vê a desigualdade absurda do nosso país e não entende que muitas vezes, infelizmente, é a falta de oportunidade que leva pessoas ao crime. E essa lógica, ela mata e pune muito mais negros, enquanto os bandidos brancos, em especial os que têm grana e tal, ficam numa boa, né? E às vezes estão até aí relacionados com o governo. Gente, o Bolsonaro, ele é fã de torturador. Ele já disse que o seu livro de cabeceira era A Verdade Sufocada, do Coronel Brilhante Ustra. E ele dedicou o voto dele ao impeachment da Dilma, né, a favor do impeachment, a esse monstro que durante a ditadura não só torturou a ex-presidente e muitas outras pessoas, como permitiu que crianças, filhos dos torturados, fossem para o local onde os seus pais estavam como moeda de troca para extrair confissões. É importante, inclusive, né, gente, lembrar que Jesus foi torturado. Não tem como um fã de torturador ser cristão. Simplesmente não tem. Deus é amor, é acolhimento. Nunca tortura. Para quem diz que a economia está excelente, eu pergunto, para quem? Mais da metade da população brasileira tem dívida, 1/3 da população não sabe o que vai comer na próxima refeição. Eu não vou entrar no quesito econômico aqui, mas para você que está apegado a esse fato falso e superficial, eu te sugiro usar o dinheiro que você está ganhando nessa suposta onda de prosperidade para seguir vivendo na sua bolha. Porque eu vou te contar que a realidade tá de cortar o coração.
No meu caso, é só eu sair na rua, que parece que eu tô, sei lá, há décadas atrás, sabe? Você não para num sinal de trânsito, você não consegue sentar numa calçada sem ver muita miséria e muita gente morando na rua. Juro que eu tô caminhando pro final e se você ainda tá aqui comigo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, vamos lá. Bolsonaro, ele é antidemocrático. Ele já falou isso diversas vezes em entrevistas, né, bem antes dele virar presidente, e ele vem sugerindo caminhos muito similares ao que aconteceu na Venezuela para transformar o Brasil numa ditadura, com esse papo de aumentar o número de ministros, né, no STF. Lembrando que o bolsonarismo, né, a gente elegeu muitos deputados federais e senadores nessa eleição, então olha aí o tamanho do perigo. A diferença é que seria uma ditadura de direita, mas a gente não quer nada minimamente próximo a uma ditadura, né, pelo amor de Deus. Além disso, como o Bolsonaro menospreza a ciência, a cultura, a educação e a conservação da natureza, né? Ele tá enfiando a gente no buraco. Ele tá levando a gente para anos de atraso e nos mantendo reféns apenas do agro, sendo que a gente poderia prosperar em muitas outras frentes. Também preciso te lembrar que o Bolsonaro foi um dos poucos parlamentares que votou contra a PEC das domésticas, que tinha como objetivo, né, garantir direitos trabalhistas para elas. Mas, assim, de tudo isso, eu confesso que o que mais me chocou foi saber que o Bolsonaro foi o único deputado a votar contra o Fundo de Combate à Pobreza, ironicamente, há 22 anos atrás. E agora ele tá aí, né, comprando voto com esse tanto de adiantamento do Auxílio Brasil, crédito consignado, né, que vai só endividar mais quem já tá endividado, auxílio para taxista, forçando, né, aí a redução do preço da gasolina. E vocês sabem que, assim, passado 1º de janeiro de 2023, a conta vai ser de todo mundo. Eu ainda queria seguir muito mais, eu ainda tenho mais umas coisas pra falar, mas o meu grande ponto é, gente, o Bolsonaro não deveria nunca ser uma opção. A escolha de em quem votar deveria ter ignorado ele há muito tempo, né, e olhado só para as outras opções. Mesmo você que acabou votando nele, sabe que se pensasse com um pouco mais de razão e sem se deixar levar pelo ódio ao PT, você concordaria com isso. Ele sempre foi um político medíocre, que em quase 3 décadas na Câmara não fez nada minimamente relevante, que começou a aparecer por conta, né, desses comentários esdrúxulos que ele fazia. Então ele apareceu no programa da Luciana Gimenez, no CQC, por ter falado lá, né, que uma deputada não merecia ser estuprada porque era muito feia, que preferia um filho morto do que gay, essas coisas. Só que depois da facada, né, de 2018, ele disparou na corrida presidencial. A condução dele na pandemia foi tão desastrosa, foi tão desumana, que, né, não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque isso vale não só outros vídeos, mas espero que ainda renda muitos livros, muitas obras, que a gente não pode se esquecer. Só que fato é que até outro dia ele mantinha menos de 1/3 de aprovação, e mesmo assim esse 1/3 era composto por esse núcleo duro dele, né? Que funciona igual uma seita, que já abandonou a razão há muito tempo, que eu até gosto de falar que eles estão high on Bolsonaro, né? Eles estão doidões de droga, só que a droga deles é o Bolsonaro. Só que agora, como a gente viu no primeiro turno, a galera que continua preferindo o Bolsonaro cresceu muito, né? E eu sei que boa parte desse pessoal ainda continua falando que é um voto contra a corrupção, que é um voto, enfim, porque o PT é mais corrupto e tal. Então eu preciso falar do orçamento secreto, esse que vem sendo considerado o maior escândalo de corrupção do Brasil pós-redemocratização, né? Afinal de contas, ele envolve bilhões, muitos bilhões a mais do que o mensalão, né? Para absurdos como a extração de 14 dentes por cidadão de uma cidadezinha no interior do Maranhão, ou um número de exames de HIV numa cidadezinha também, mas assim, em números maiores do que os exames feitos em toda a cidade de São Paulo. Enfim, né, gente, sem contar que o próprio Moro, né, falou que o Bolsonaro pediu para ele interferir na PF para barrar a investigação contra os filhos. E, enfim, né, depois de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo e por aí vai. Então, eu acho que simplesmente não dá para continuar com esse papo de que o que o PT fez foi pior, por mais decepcionante que tenha sido o governo do PT. Você tem coragem de afirmar que o governo Bolsonaro não é muito corrupto?
Mais do que isso, você tem coragem de afirmar que o bolsonarismo como movimento não é muito corrupto? Gente, olha isso que está acontecendo. Os patrões coagindo os funcionários, os pastores coagindo os fiéis para votarem no Bolsonaro ou para não irem votar. Que prosperidade, que construção pode vir de um movimento desse? Respira comigo e repita comigo. O Bolsonaro não é uma opção. O Bolsonaro não pode ser uma opção. O Brasil não merece mais 4 anos de Bolsonaro no governo. O Bolsonaro é um perigo para a democracia. Ele é um falso cristão e o bolsonarismo é uma doença que tira o senso crítico das pessoas. Eu não queria que outra opção fosse o Lula, não queria que fosse o PT, queria que fosse uma outra candidatura muito mais propositiva. Mas está mais que claro que não são opostos equivalentes. Além do mais, pela idade, o Lula nem vai se reeleger. Mesmo, se ele vencer agora, ele não vai seguir depois. E com a democracia garantida, vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso começar a ajudar a construir uma nova liderança para o nosso país. Bora fazer mais com a nossa vida? Bora ter senso crítico, dignidade e coragem para mudar de ideia e para se dar conta de que somos ignorantes, ninguém sabe tudo. A nossa política, o nosso sistema político é super complexo e de propósito, para que a gente possa ser ludibriado pelos candidatos. O conceito de liberdade que o bolsonarismo prega é completamente distorcido e desrespeita a liberdade de quem não pensa como eles. Até o conceito de liberdade é muito complexa e não é o que eles dizem que é. Essa dicotomia que ignora as nuances e que põe tudo numa caixinha de direita e esquerda, nós e eles, cristãos e, depravados, e entre pessoas de bem, tipo assim, o que significa alguém ser de bem? Primeiro, sabe aquela coisa meio o homem que diz vou não vai? Eu sempre acho que quem diz que é de bem é porque já não é bem assim, Então, de bem, do mal, enfim, isso tudo tá levando a gente pro buraco, tá matando o diálogo. E isso sim tá acabando com as famílias, tá acabando com tudo, tá acabando inclusive com o orgulho de ser brasileiro. Então, bora de 13 no dia 30, por favor. Você não vai votar na extrema-direita, vai. Eu não posso acreditar que você vai escolher, na altura do campeonato 2022, depois de tudo que você aprendeu na aula de história da escola, sabe? Você vai escolher a extrema-direita. Que coisa, além de tudo, além de horrível, é cafona, gente. O bolsonarismo é cafona, muito cafona. Não vem me dizer que você acredita que esse governo Lula, apoiado pela Simone Tebet, pelo João Amoedo, com o Alckmin de vice, apoiado pela herdeira do Banco Itaú, tem qualquer associação com o comunismo, Eu espero que isso já tenha ficado para trás. Vai por mim, se você votar 13, eu tenho certeza que o seu eu do futuro vai aprovar a sua decisão. Ah, e não esquece, o voto é secreto. Vote por você e se permita mudar de ideia pelo bem.